S&P 500 segue tirando onda, o ouro também segue rompendo suas máximas históricas, mas, pô, cadê o Bitcoin, meu irmão? Acompanhando essa galera aí. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Vamos também analisar o DXY. Um padrãozinho de alta aí no diário, que eu já vinha falando dele há uns dias. E isso a gente precisa prestar atenção, porque a gente vê o índice do dólar voltando a subir, muito provavelmente a gente vai ver algum impacto dentro do S&P 500, o ouro e, quem sabe, também no Bitcoin. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Vamos tentar entender quais são os pontos importantes que o Bitcoin precisa respeitar caso continue uma correção e quais são as resistências que ele precisa ultrapassar para retomar a força e retomar a movimentação de alta. Então vamos deixar isso claro nesse vídeo, os pontos que você precisa ficar de olho para entender até onde pode ir essa movimentação, até onde pode ir essa correção e o que é que a gente precisa romper para continuar a movimentação de alta. Eita, vamos começar aqui com esse panorama geral no gráfico diário. A gente tem aqui o S&P 500, o ouro, aqui o Bitcoin e aqui o DXY, o índice do dólar. Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que o indicador que eu desenvolvi, as lemas que eu utilizo aqui para fazer as análises, é um indicador à base de média, mas que funciona um pouco diferente das médias tradicionais. A gente está observando aqui o comportamento dessas duas médias centrais, essas duas lemas centrais. Se elas estão na cor branca, indica para a gente a tendência de alta. E a tabela vai confirmando para a gente aqui como é que está cada tendência em cada tempo gráfico. Então, a gente está vendo aqui o S&P 500, né, dos 5 minutos ao diário, dando compra em padrões de alta muito forte e vem tentando atacar mais uma vez o seu último topo histórico aqui, tentando romper e renovar as máximas. Já o ouro, a gente está vendo dando uma leve corrigida, chegou a ser cotado aqui, renovou as máximas uns 4.400, chegou a atingir 4.400 dólares por troy onça, que são 31 gramas de ouro, e ele vem agora fazendo uma leve correção, sendo cotado agora a 4.229. E aí, um ponto bom para comprar o ouro, ele pode dar uma resistência muito importante aqui no gráfico diário, segurando aqui nessa lema lilás, porém se ele perder, ele pode sim voltar a buscar interação com essas lemas centrais aqui, e aí sim eu diria que seria um excelente ponto de compra para o ouro. A zona aqui dos 3.870 até os 3.798. Esse range aqui das duas lemas centrais, assim como foi aqui no S&P 500, também estaria dando pontos de compra quando ele interagiu aqui com essas duas lemas centrais no gráfico diário. Já o Bitcoin, galera, não está nesses padrões aqui de alta, demonstrando tanta força quanto o S&P, quanto como o S&P 500 e o ouro. O Bitcoin vem aqui dentro de um range, as duas lemas estão na cor laranja, já estão se separando, estiveram juntas, mas agora estão separando. E isso, para quem está acompanhando aqui as lemas, sabe que é um ponto de atenção. Esse afastamento mostra para a gente enfraquecimento e o preço trabalhando abaixo das duas lemas centrais diz para a gente que isso é um padrão de baixa no gráfico diário. A gente teria que superar essas duas lemas centrais aqui no gráfico diário, na zona 113.800 e pouco, a primeira lema central. A gente vai falar sobre isso de uma forma mais detalhada. Mas o oposto, né? O oposto do que a gente tem aqui desse padrão baixista seria um padrão de alta. Aqui a gente está vendo no DXY, né? Divergência altista. Então, esse afastamento das lemas centrais, quando acontece em zonas de topo, pode mostrar para a gente enfraquecimento da movimentação de alta e possível reversão da tendência. Porém, quando esse afastamento acontece na parte de baixo, nas zonas de fundo, pode indicar para a gente uma reversão dessa movimentação de baixa para o início de uma nova movimentação de alta. E é o que a gente está vendo aqui no DXY, a gente vai falar também disso aqui separadamente. DXY no compra dos 5 minutos ao diário, um padrão muito bonito aqui no gráfico diário. Se permanecer acima desse range aqui dos 98 pontos, muito provável que a gente veja o DXY voltando a subir, desafogando aí um pouco, vinha de um longo período corrigindo, então a gente precisa também estar atento a isso. Vamos lá olhar também quais são as resistências e suportes bem importantes que a gente tem aqui para o Bitcoin, principalmente também no gráfico semanal, que é um gráfico que a gente precisa estar muito atento para a gente monitorar essa tendência do Bitcoin. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui no gráfico semanal do Bitcoin. Olha, as lemas estão juntas na cor branca, vocês já entenderam que isso é uma tendência de alta, uma movimentação de alta, né, indício de compra. Foi o que ele deu aqui, ó. As lemas deram compra no Bitcoin nessa zona aqui, no gráfico semanal, foi na zona dos 30.894. Essa foi a zona onde o indicador deu compra e até então ele segue dizendo para a gente estar comprado no gráfico semanal do Bitcoin. Já é um longo período indicando compra, sim. A gente tem aí 742 dias que o indicador dá compra para a gente ali no gráfico semanal e segue dizendo compra para a gente.
Obviamente que a gente já sabe também, a altura dessa do campeonato, que quando elas começam a se afastar é um ponto de atenção, mas é que ainda é muito inicial esse afastamento, sim, mas a gente precisa ficar atento. E obviamente também que a gente já viu que tem uma interação muito grande com o preço aqui anteriormente, o preço veio fazendo correções, buscou o suporte aqui nessas duas lemas centrais que estavam juntas, ou seja, indicando para a gente que a tendência ainda era forte, e deu compra nesses dois pontos, né, muito importantes aqui, compras excelentes, que tiveram um excelente desempenho após elas, após essa interação com essas duas lemas centrais, porém agora a gente está vendo o preço buscar mais uma vez interação com essa zona, porém elas agora estão um pouco afastadas, e sim, a gente precisa ter atenção com isso, não era o posicionamento que elas estavam antes, e isso sim a gente precisa estar atento. Essa interação pode ser que seja diferente das outras. E para isso a gente precisa baixar o time frame para a gente entender esse risco, né? E entender como é que as lemas estavam nesses outros momentos. A gente viu assim afastamento aqui no gráfico de 3 dias, nessas duas interações, e agora a gente vê que as lemas centrais seguem se afastando. Ponto de atenção e indício de possível enfraquecimento. A gente pode ainda baixar mais o tempo gráfico, o gráfico de 2 dias. A gente viu que nas duas correções que a gente teve, também teve um afastamento, uma divergência aqui no gráfico diário, a mesma coisa. Então a gente viu aqui, durante essa movimentação de alta, durante essa tendência altista que a gente teve aqui no Bitcoin, a gente viu que durante 3 vezes, né, agora é a terceira, a gente viu as lemas se afastando e o preço corrigindo, buscando interação aqui com essa linha de tendência de alta, né? Aqui, para quem não sabe, é o gráfico regular. Eu vejo muito analista utilizando outro gráfico, o gráfico logarítmico, para poder fazer essa análise, mas eu vou trazer aqui o gráfico regular, que a gente tem um ponto, né, de interação com essa LTA um pouco mais abaixo do que se a gente tivesse com um gráfico logarítmico. Então, a gente tem a zona aqui de suporte, né, por essa linha de tendência de alta, aqui próximo da zona dos $96 mil. Zona muito importante que o preço precisa continuar respeitando como foi anteriormente. Porém, o que me deixa um pouco preocupado é ver essa divergência acontecendo pela terceira vez, né? Primeira vez, segunda vez e terceira vez. Pode ser que seja um pouco já de exaustão dessa movimentação de alta, e isso que me deixa um pouco de atenção. E, Genaro, é comum a gente ver a movimentação de alta e essas lemas divergindo durante 3 vezes, né? Por 3 momentos diferentes durante uma movimentação de alta no gráfico diário. Vou te dizer que não é normal. Se a gente for investigar todas as outras tendências de alta, elas foram mais limpas e mais claras. A gente não teve essas correções e essa formação dessa mesma forma que vem acontecendo nesse ciclo. Realmente a gente tem um comportamento um pouco diferente do que nos ciclos anteriores. A gente teve movimentações mais limpas, sem esses enfraquecimentos, sem essas divergências no meio do caminho dessas movimentações. A não ser, né, no ciclo passado a gente teve aqui sim uma divergência, a correção, o preço chegou aqui na zona dos $29 mil e voltou a romper, a buscar máximas históricas, obteve ali os $69 mil. Tirando essa configuração aqui, que não vejo, né, tanta semelhança como essa situação que a gente está vendo aqui agora pelas lemas, assim, essa terceira divergência aqui me dá um pouco de preocupação e a gente tem que ter atenção realmente. Que o preço vai corrigir aqui pelo indicador é muito provável, né? Porque a gente está vendo que todas as vezes que a gente viu esse afastamento, levou o preço a fazer uma correção. E que se a gente for medir aqui essas correções do topo ao fundo... Peraí, deu um bug aqui. Se a gente for medir essas correções do topo ao fundo, a gente vai ver que são correções expressivas, né? Na primeira correção a gente teve 33% de correção, na segunda do topo ao fundo foram mais 31%, então a gente poderia ver o preço mais uma vez buscando algo em torno dos 30%. O preço só corrigiu 18% mais ou menos, né, nessa movimentação, e a gente poderia ver a casa dos 30% chegando aqui aonde, meu Deus, nossa, os 30% seria abaixo dessa linha de tendência de alta, né, coisa que não aconteceu anteriormente. Isso seria um cenário muito ruim para o Bitcoin. Eu garanto a vocês, se a gente vê o Bitcoin perdendo isso aqui no diário, já vai ser um ponto para a gente ter muita atenção. Principalmente se isso acontecer também, a gente vai ver perdendo, fechando candles abaixo dessas duas lemas centrais no semanal, galera. É bom vocês recalcularem a rota, porque a probabilidade de a gente ver um caminho diferente, né, uma rota para baixo aí, expressiva, é muito grande. Então vocês fiquem atentos. A gente vê o preço corrigindo abaixo dos $103, $100 mil, fechando candles no semanal abaixo dessa zona.
vocês podem recalcular a rota, porque pode ser um excelente momento para poder estar realizando lucro e observando de uma forma mais tranquila, só vendo a miséria acontecer, o estrago acontecer, aquela correção, todo mundo fica esperando voltar para a movimentação. Para quem não acompanhou os outros ciclos, vou te falar logo como é que acontece esse final de ciclo. Provavelmente você vai ver vários analistas dizendo que ainda vai ter continuação de movimentação de alta, e quando tiver as correções para dentro do início da tendência de baixa, muito provavelmente nas primeiras correções você também vai ver os analistas dizendo que são excelentes zonas de compra, que ainda vai continuar uma movimentação de alta. Isso aconteceu nos ciclos passados, então é muito provável que isso volte a acontecer. Fique atento a isso. Tenha claro quais são as zonas que você ainda vai seguir confortável e quais são as zonas que você vai estar desconfortável, já preferindo estar fora do mercado. Na minha visão, se perder essas duas lemas no gráfico semanal, né? Fechar candles no semanal abaixo dessas duas lemas centrais, eu tô fora. Eu estaria já muito mais pessimista, visando mais operações vendidas e proteção do meu capital, do que estar pensando em continuação de movimentação de alta. A gente vê essa interação acontecendo, né, pela terceira vez, pode sim ser um sinal de exaustão da movimentação de alta, que vem assim umas ondas corretivas para depois a gente continuar essa movimentação de alta. Então vamos ter muita atenção nesse momento. As zonas muito importantes que a gente tem aqui, obviamente, são essas zonas aqui que eu te falei, né, tanto pelo semanal, quanto pelo price action também, acima dos 100 mil dólares, muito importante que o preço continue a trabalhar acima desse range, acima dessa zona, né? Agora a gente vai falar aqui do DXY, que pode ter um impacto direto, tanto no criptomercado quanto no mercado tradicional também. Então a gente viu que o ouro vem rompendo máximas históricas, os bancos centrais estão assim, com máximas atingindo 20% do seu estoque de reserva em ouro, coisa que não acontecia, acho que nesse século não aconteceu, a gente não viu isso acontecer antes. Então é algo inédito, a gente vê os bancos centrais aí com predominância, ou 20% do seu capital ali de proteção ser em ouro e não em dólar. Então, algo novo. E o que a gente está vendo aqui agora é um padrão de alta no DXY, índice do dólar. A gente viu o índice do dólar caindo durante muito tempo, desde fevereiro de 2005, início do ano, né, que a gente viu o dólar atingindo esse topo aqui, foi só ladeira abaixo. Porém, agora a gente vê uma divergência altista, um padrão de alta, um possível, né, pivô de alta sendo formado também, a gente precisa romper esse topo anterior. E isso pode fazer com que o DXY venha a fazer uma recuperação. Também não seria nada típico. É muito normal a gente ver um ativo que corrigiu muito voltar a subir um pouco, né, depois de longos períodos de correção. E se isso acontecer, eu acredito muito que a gente pode ver realmente o padrão lá do Bitcoin de baixa se desenvolvendo mais para baixo ainda, e a gente vê o Bitcoin indo buscar suporte nas zonas mais importantes. Para quem me acompanha aqui há mais tempo também sabe que essas limas coloridas aqui, que às vezes polui o gráfico para alguns, para mim não, são as zonas das limas, entre a lima azul e essa lima amarela. Azul, a verde e a amarela. É como se fosse ali um 0,5, 0,6 de Fibonacci, aquela zona ali que eu sei que quando o preço respeita, existe uma probabilidade muito grande de retomada de movimentação de alta. Então essa zona segue sendo muito importante. A gente vê aqui o range dessa lima azul até amarela. Na visão aqui, pelo price action, a gente precisa que o preço se respeite, né? Pelo menos a lima azul e essa verde também, ou seja, fique fechando candles, permaneça fechando candles acima dos 96.716 e 92.836 mil dólares. Aqui a gente tem essas zonas que são muito importantes. Eu acredito que o preço, por essa formação, tem uma probabilidade muito grande dele ir buscar interação com essas limas aqui coloridas, viu, galera? Não se iludam. Essa formação aqui, normalmente a gente viu, né? O que faz com o preço? Faz o preço corrigir e, durante esse ciclo, tem feito correções, trazido correções em torno de 30%. Então vamos ter atenção a isso. Nesse caso aqui, a correção de 30% levaria o preço para baixo da linha de tendência de alta. Mais um ponto para a gente ficar atento aí se isso acontecer, porque pode ser que seja o início do fim, né? Pelo menos dessa movimentação. Vamos lá, e aí, Genaro, o preço vai cair com toda certeza absoluta? Claro que eu não trabalho dessa forma, a gente não trabalha dessa forma. Não sou adivino, não sou o gênio da lâmpada, então não é assim que funciona o mercado. A gente tem que ter as zonas que a gente tem probabilidade maior de que algo possa acontecer, né, o que não possa acontecer, é assim que a gente vai trabalhar. Então, enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dos 103.932, a gente tem a convicção pelas lemas de que a probabilidade maior é de o preço continuar uma movimentação de baixa.
E se romper, Genaro? Pô, ele tem que romper as duas nemas centrais, ele tem que trabalhar aqui acima dos 118 mil dólares, fechando o candle acima dos 118.479, para aí sim a gente acreditar que essa tendência do gráfico diário foi anulada e a gente pode ver fortes movimentações de alta. E, pô, Genaro, mas é muito perigoso esperar o preço romper as duas nemas centrais para eu entrar no mercado, para eu estar 100% posicionado. Olha, mais perigoso é você tentar adivinhar o fundo e comprar aqui abaixo dessas duas nemas centrais e você ver o preço corrigir ainda mais. Porque o que a gente viu anteriormente foi o preço desenvolveu muito forte, mas foi depois que ele rompeu as duas nemas centrais. Isso aconteceu em todos esses momentos corretivos. Então, enquanto isso não acontecer, eu não te aconselho a estar empolgado com essa movimentação de alta. Enquanto o preço estiver trabalhando abaixo das duas nemas centrais, tem crise, cautela, porque realmente o que a gente vê quando o preço trabalha abaixo dessas duas nemas centrais é a probabilidade maior do preço continuar a movimentação de baixa. Então vamos ter atenção, nesse pullback que a gente está fazendo aqui agora, a gente viu que o preço não conseguiu romper essa nema lilás, foi uma resistência muito importante, segurou o preço por alguns dias, mas após romper para baixo, o preço foi buscando interação com essas outras nemas coloridas e agora não está conseguindo mais romper ela. Né? Seria um pullback em direção a essas duas nemas centrais, mas o preço ainda não consegue demonstrar força para ir em direção a essas duas nemas centrais. Então vamos ter atenção. Se eu for trazer aqui um apanhado geral, aqui nesse apanhado geral, essa é a forma que eu gosto de analisar os gráficos, né? Eu trago aqui 6 ativos diferentes, aqui no meio vem a dominância do Bitcoin. Gráfico diário do Bitcoin a gente já falou muito detalhado, o Bitcoin segue em um padrão de baixa aqui pelas nemas, pelo indicador no gráfico diário, e também eu vejo as outras altcoins, que são as altcoins mais importantes, também estão trabalhando abaixo das duas nemas centrais, estão também em padrão de alta ou em padrão de baixa no gráfico diário, isso também é muito perigoso. Aqui a ADA Cardano segue trabalhando abaixo das duas nemas centrais, a Uni também fazendo padrões de continuação de movimentação de baixa, a Solana também abaixo desse range, o Ethereum também, e o que mais preocupa é justamente a dominância do Bitcoin. Ela vinha um padrão de baixa no diário, e após essa movimentação, esse flush, essa captação de liquidez que teve, a gente viu que a dominância subiu bastante. E o que me preocupava, eu não queria ver a dominância trabalhando acima das duas nemas centrais, o que me diria, que eu falei para vocês nas análises anteriores, isso era um ponto de muita atenção. Se a gente visse o preço trabalhando acima das duas nemas centrais na dominância, isso poderia repercutir negativamente nas altcoins. E o que a gente está vendo nesse exato momento, a gente vê iniciando a tendência de alta no gráfico diário da dominância. Isso pode trazer ruína aí para algumas altcoins. Não é um cenário muito bom nesse exato momento do gráfico diário. A tabela também está vindo do compra dos 5 minutos ao diário aqui, pelas nemas, e isso é um ponto de muita atenção. E a tabela nas altcoins, a gente vê que nem tipos gráficos maiores do 4 horas em diante, a gente vê, né, padrões de baixas claros e definidos aqui nas altcoins. Então, é isso, galera. Na minha visão, a gente tem que ter ainda muita atenção, principalmente nas altcoins, porque a dominância está em um padrão não muito favorável para as altcoins. Interessante seria que a dominância voltasse a corrigir, voltasse a trabalhar aqui abaixo desse range das duas nemas centrais, seria abaixo dos 59%, para a gente começar a pensar novamente em recuperação das altcoins. Enquanto isso não acontecer, galera, muito cuidado, porque a gente pode ver as altcoins corrigindo ainda mais. Galera, a gente vai falar um pouco agora sobre análise de sentimento também. Análise de sentimento é curtíssimo prazo. Eu não trago análise de sentimento aqui, a gente não faz muito sentido a gente olhar gráfico diário de análise de sentimento, e sim a gente analisar os dados em tempos gráficos menores. E qual a principal diferença que muita gente não entende sobre análise de sentimento, análise tradicional? A análise técnica, a análise price action, ela traz para a gente probabilidades. Só que a análise de sentimento, não, ela não traz probabilidades para a gente. E sim, ela traz dados. E cada analista que entende esses dados pode fazer uma interpretação, obviamente, também diferente um do outro. Então, esses dados podem ser percebidos de formas diferentes. Eu vou falar para vocês aqui o que eu percebo desses dados na minha visão. O que eu vejo nesse exato momento agora, Open Interest, né, uma abertura de contratos, vejo meio lateral, um range lateral, não está definido aqui a posição. A gente viu que o CVD também vem caindo muito, ou seja, muito mais vendas a mercado do que compras nesse exato momento. Obviamente, o preço corrigindo vai assustando muita gente. Um ponto que me deixa um pouco preocupado aqui, ainda, né, como eu falei também na última análise, é o ratio, esse indicador aqui que mostra proporções de posições de long e de short. Então aqui no curtíssimo prazo que eu estou vendo aqui que temos 2,22 o ratio. Significa que
temos 2,22 pessoas em posição de long para cada uma pessoa em posição de short. Significa que temos uma maioria em posição de long, de compra, nesse curtíssimo prazo aqui agora. Porém, isso não garante para a gente exatamente aonde está a zona de liquidez. A gente precisa ver onde tem mais grana, apesar da proporção, né, ser maioria de long, e pode ser que essa minoria de short esteja mais pesado na mão, né? Então não dá para a gente ter essa noção expressiva por esse indicador nesse exato momento aqui. Porém, a gente pode olhar aqui esse outro indicador, o mapa de liquidações do Bitcoin. E quando a gente vai aqui do 24 horas, a gente vê que a maior zona de liquidez está aqui, ó, para cima, nas posições vendidas. Ou seja, temos maioria de posições aqui, pelo menos em cash, de posições para serem estopadas e liquidadas acima. Pessoas que estão acreditando que o preço ainda vai continuar caindo. E se o preço voltar a subir, ele vai captar essa liquidez. A gente tem o maior montante aqui nos 111.727 com 46 milhões de dólares. Porém, Genaro, isso aqui, você pode me perguntar, isso aqui é o gráfico de 24 horas. E se a gente for aumentando esse time frame, será que isso permanece dessa mesma forma? A liquidez vai estar em maioria para cima, preço subir para captar essa liquidez? Olha, se a gente for subindo isso aqui até no gráfico de 2 semanas, a gente vai perceber que a maioria da liquidez segue aqui, ó, segue nessa parte de cima, olha aí. No 114 a gente tem mais 104 milhões de dólares para serem estopados e liquidados. Galera, eu vejo assim, o preço já corrigiu bastante. E o que a gente está vendo aqui pelo mapa de calor, pelo menos, é que se a gente for descer isso aqui até no gráfico de 1 mês, 2 meses, 3 meses, se eu não me engano, só no gráfico de 1 ano que a gente vai ver isso se inverter, né? A maioria ser posições vendidas. Olha aí. Então, quando chega aqui no gráfico de 1 ano, tudo bem, a gente tem a maioria vendida. Porém, de 1 ano para trás, ou seja, 6 meses, 3 meses, 2 meses diário, todos os outros tempos gráficos, a gente for verificar, a gente vai ver que temos maior quantidade de liquidez para cima. Então, isso aqui também me indica que o preço pode subir um pouco para captar essa liquidez aí de cima. Mas, realmente, o que me deixa um pouco com o pé atrás da orelha é esse ratio aqui, né? Então, o ratio é meio que dizendo um pouco do contrário, né, do que a gente está vendo aqui nessa quantidade do mapa de liquidez, né? A gente tem mais liquidez para ser captado acima. Então a gente tem que ter atenção nesse exato momento. Eu acredito que o preço pode voltar a subir sim, buscar essa liquidez aqui em cima para depois continuar caindo. Claro, quando chegar nessa zona vai ser um momento bem decisivo para ver o comportamento do preço nessa região. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise, que acrescente de alguma forma para vocês e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que possam também usufruir da análise com esse indicador que eu desenvolvi, um indicador 100% nacional, galera. Pô, um indicador brasileiro, quem brasileiro tem que dar moral para isso. Lá que a gente vira lata e dá moral para coisas de gringo, porque os gringos não fazem isso com a gente. Então, galera, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo também e até o próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, família. Valeu!